Então, vamos lá, deixa eu só organizar aqui um pouquinho. Ups. Melhor, né? Eu tinha esquecido de falar uma coisa com relação aos quadros vetores, deixa eu falar então. Olha lá, a gente tinha falado como é que a gente sai da situação discreta para uma distribuição contínua, e a gente percebeu que lá, obrigatoriamente, essa transformação de um sistema discreto para um sistema contínuo nos levou a uma espécie de covariantização, percebeu uma espécie de covariantização, né, entre as coordenadas temporais e espaciais. E aí a gente estava definindo como trabalhar com o que são esses quadrivetores e como trabalhar, que no fundo a gente está usando a notação relativista. Eu tinha falado de quadrivetores contravariantes e covariantes, e tinha falado alguns desses que estão embaixo aqui, esse quadrivetor posição, que junta num único ingrediente a coordenada temporal, que sempre vai ser a componente zero, digamos assim, né? E as coordenadas espaciais, né? Falamos do quadrivetor momento, cuja componente temporal, no caso, seria energia, né? E a gente dividiu pela velocidade da luz para manter a dimensionalidade aqui das componentes do momento nas coordenadas espaciais, o x, o y, z, o p1, p2, p3, sendo os momentos lineares usuais que a gente conhece, e a componente temporal é exatamente a energia. Algo similar também acontece no quadrivetor posição, né? Por uma questão de dimensionalidade, tempo e espaço têm dimensões diferentes, e aí você introduz a velocidade da luz multiplicando o tempo justamente para dar a dimensão de comprimento, né? Bom, isso a gente viu. Falamos da quadriderivada também, estaria faltando esses dois quadrivetores que eu acrescentei agora. E depois eu mando para vocês também essas notas atualizadas. Que é o quadripotencial, né, que a gente vai usar agora no eletromagnetismo, que também é um quadrivetor uso comum, né? Ou seja, um AMI, por exemplo, o contravariante vai ter a componente temporal, a componente A0 e as componentes espaciais A1, A2 e A3. Só que aqui tem uma interpretação física para isso, né? A componente temporal é o φ, e esse φ é o potencial escalar, aquele potencial que satisfaz a equação de Laplace. Então, esse quadrivetor potencial é o quadrivetor que vai juntar os potenciais que aparecem no eletromagnetismo, né? Que é o potencial escalar, a componente zero dele é o potencial escalar que satisfaz aquela equação de Laplace, ou satisfaz a equação de Poisson, se você tiver fonte, e as componentes vetoriais desse quadrivetor, as componentes espaciais, é o potencial vetor, né, cujo o rotacional dele te dá o campo magnético. Tá? Então, é bom te guardar essa informação que nós vamos utilizar. A mesma coisa com relação a esse outro quadrivetor que a gente chama quadrivetor corrente, que, como usual, como qualquer quadrivetor, vai ter a componente temporal e vai ter as componentes espaciais. Só que, no caso, a componente temporal desse quadrivetor é aquela densidade de carga, aquela distribuição de carga ρ. Enquanto que as componentes espaciais, esse JI, que eu estou designando pelo J vetor, é exatamente a corrente, uma corrente eletrônica, digamos assim. Se você pegar um campo eletromagnético, né, que é radiação, e acoplar com a matéria, tipo elétron, essa corrente seria exatamente a corrente eletrônica, tá certo? Que vai aparecer também nas equações de Marx. Tá? Então, só essas duas observações com relação a esse quadro potencial e essa quadro corrente. Essa parte de baixo nós já falamos, não há necessidade de eu repetir, também nós falamos do tensor métrico, que, entre outras coisas, ele sobe e abaixa índice, né? Ele é um tensor simétrico na troca dos dois índices, certo? E a métrica que normalmente a gente utiliza num espaço plano, quer dizer, num espaço de Minkowski, na teoria quântica de campos usual, é essa métrica daqui, né? Cujos elementos só existem diferente de zero ao longo da diagonal principal. Esse primeiro elemento é exatamente a componente temporal, 0, 0, e essas outras componentes que estão aqui embaixo, esse menos 1, menos 1, menos 1, são as componentes espaciais, né? Aqui seria o G11, aqui seria o G22, aqui seria o G33, certo? Mas ela não é a única métrica, certamente, né? Ela é uma métrica que a gente utiliza no espaço plano. Quando você está e observa que essa métrica, todos os elementos dessa métrica, elas são números, né? Diferentemente quando você está no espaço curvo, em que essa métrica, a princípio, alguns elementos, pelo menos dessa métrica, elas podem depender de coordenadas.
E aí, sem dúvida, fica um pouco mais complicado, digamos, a manipulação de álgebra, né, quando você trabalha com esse tipo de métrica, mas são importantes e factíveis, né? E aí, normalmente, elas são utilizadas quando você trabalha com relatividade geral, ou se você quiser em teoria quântica de campos em espaço curvo, né? E aqui eu coloquei duas delas, na realidade, dois exemplos, a métrica de Schwarzschild, que eu já comentei, vou passar rápido, e essa métrica de Friedman, também que eu já comentei. E aqui embaixo, nós fizemos também, era só uma maneira de lembrar como é que funciona a métrica, né? A métrica, ela baixa e levanta índice do que está sendo contraído, por exemplo. Só um exemplo aqui para lembrar, porque a gente já viu. Mas, por exemplo, esse quadrivetor contravariante, você pode transformar num covariante colocando essa métrica aqui. Aí, como é que se analisa isso? Aí você vê, olha, o índice que está contraído aqui é o índice μ. E aí a métrica, o que ela vai fazer? Ela vai substituir o índice que está sendo contraído. Ele é um pouco parecido com a delta de Kronecker. A diferença é que a delta de Kronecker, ela não abaixa nem levanta índice. Quem abaixa, levanta índice é a métrica. Então, ela substitui o índice que está contraído. Não se esqueça que índice contraído significa que tem uma soma aqui no índice, né? Então, ela substitui o índice que está contraído, no lugar do μ, ela vai colocar o μ, mas como o μ está embaixo, ela vai baixar esse índice μ aqui, μ, e substituir por μ. É assim que funciona a métrica, de uma maneira geral, isso vale para qualquer quadrivetor, qualquer tensor, de qualquer ordem, enfim, maneira de você abaixar e subir índice utilizando a métrica. Lembra sempre que ela é muito parecida com a delta de Kronecker, ela substitui o índice repetido, mas ela não, diferentemente da delta de Kronecker, que não abaixa nem levanta índice, ela só substitui o índice repetido, a métrica ela abaixa e levanta índice, dependendo se o índice originalmente da métrica está embaixo ou está em cima, né? Pois bem, isso aí nós vimos. E nós falamos um pouquinho também sobre produto escalar, né? Que é exatamente, como eu falei para vocês, se você tiver índice repetido, tanto faz, uma coisa importante, né, quer dizer, o produto escalar a μ em cima com b embaixo é a mesma coisa que a μ embaixo e b em cima. O que importa é os índices estarem contraídos, se eles estão o primeiro em cima, o segundo embaixo, ou o contrário, isso não é relevante, é a mesma coisa. E aí a soma, né, que a gente vai utilizar quando tem índice repetido, é uma soma, mas se a gente vai usar a notação de Einstein, que está implícito uma soma de índices repetidos. Aí você vai ter que somar esses índices μ, lembrando que esse índice μ ele varia de 0 até 3, né? Se a gente está no espaço-tempo quadridimensional, que é o que a gente está pensando inicialmente. Então, aqui tem uma soma, que seria um A0, B0, mais uma 1, B1, B1, mais uma 2, B2, mais uma 3, B3. É o que a gente chama de produto escalar. E escalar, entenda-se que o resultado dessa operação vai ser um número, né? Porque os índices todos estão somados aqui, tá? Pois bem, nós fizemos isso também, mas eu resolvi voltar a falar sobre isso, porque tem alguns produtos escalares que nesses estão aparecendo, que são importantes a gente falar, e vão aparecer depois ali para a gente. Então, por exemplo, um produto escalar que normalmente aparece nesse espaço contínuo, nessa visão de teoria de campos, esse produto escalar do quadrimomento Pmi com a quadriposição Pmi, Xmi. E aí, aqui está bem aberto, né? Novamente, ó, tem uma soma no índice μ, no índice repetido, então seria um P0, X0, mais um PI, X. Não se esqueça que a parte parcial, normalmente a gente... Ok, você pode explicitar P1, X1, mais P2, X2, mais P3, X3, mas às vezes por comodidade nossa e simplificação, os índices latinos, I, J, K, etc., eles referem-se às componentes espaciais desse quadrivetor. Então, uma maneira simplificada é você colocar PIXI em vez de escrever P1x1, P2x2, P3x3, que seria equivalente ao PX na direção X, vezes o X, né? Mais o PY vezes o Y, mais o PZ vezes o Z, essencialmente a mesma coisa. E aqui que entra a questão da métrica, pessoal, que é importante vocês entenderem, né? Não se esqueça que, como a métrica é aquela diagonal 1, menos 1, menos 1, menos 1, ou seja, só tem elementos na diagonal principal, o primeiro elemento, que é o 1, que é exatamente a componente temporal, é o G00, a componente G00, ela é positiva, enquanto que as outras componentes, G11, G22, G33, é tudo menos 1, o que significa dizer que essas são as componentes espaciais, certo? Então, como você percebe, a métrica, na componente espacial, ela tem diferença entre índice em cima e índice embaixo, entre índice contravariante e covariante.
ela não muda a parte temporal, né? Tanto faz você colocar o P0 embaixo ou em cima, ou o X0 embaixo ou em cima, não vai fazer diferença, porque a métrica, o G00 que você deveria usar aqui, ela vale 1. Mas a métrica, as componentes espaciais, elas vão mudar de sinal se você abaixar ou levantar índice, né? Principalmente porque ela, naquela estrutura que ela foi definida, esses elementos da diagonal principal relativo à parte parcial, que seria o -1, -1, -1, ou G11, G22, G33, ela é -1. Então, se você baixar esse índice, aqui esse índice está em cima, se você baixar esse índice em cima, você vai ter que usar a métrica. E ao usar a métrica, você vai perceber que você vai trocar de sinal, né? Então, o índice em cima na parte parcial é menos o índice embaixo da parte parcial, ok? E aí que eu substituí explicitamente a nossa definição, o nosso P0, né? Nosso P0 é a componente temporal do quadrivetor momento, e a componente temporal é a energia dividida pela velocidade da luz, né? E enquanto a componente temporal da parte do quadrivetor posição é CT, né? E aí eu baixei esse índice, é por isso que ficou um menos aqui, tá? Esse C cancela com C, então ficaria energia vezes o tempo. Isso aqui é definição de produto escalar. Produto escalar é definido como sendo um índice, os dois índices embaixo ou os dois índices em cima, certo? Então, aqui, na realidade, esse produto escalar Pmi no fundo, ele é escrito como sendo a energia vezes o tempo, menos o produto escalar usual desses vetores do trimomento vezes o vetor posição, que estou designando por esse x vetor. Outro produto escalar importante é o da quadriderivada, quando você fizer o del mi, del mi, né? Também você abre em componentes aqui, então tem uma soma, né? Vai abrir em componentes, então daria um del 0, aí seria mais um del i, del1, D1 mais D2, D2, né, etc. Novamente, se simplifica, né, utilizando índices latinos aqui para designar a parte espacial. E, novamente, se você quiser, você pode pegar esse que está aqui em cima, esse del que no fundo é o gradiente, essencialmente, e você baixa esse índice. E quando você baixa esse índice, usa o tensor métrico, sempre para baixar o índice, né? E pelo mesmo argumento que foi colocado aqui, ao baixar o índice da componente espacial, ela vai mudar de sinal, né? Em seguida, eu usei a definição do que nós definimos lá como quadriderivada, né? Então, o del 0 é 1 sobre t, por uma questão de dimensionalidade que a gente já falou, né? Derivada em relação ao tempo, a mesma coisa do outro termo. E o del i, aqui, nada mais é do que o dívido grade, essencialmente, que é o laplaciano, né? Então, no fundo, esse del mi, ele é escrito dessa maneira daqui, que contém a segunda derivada em relação ao tempo, e o laplaciano. E a gente simboliza isso exatamente o nosso D'Alembertiano. E uma outra maneira de simbolizar isso, em vez de colocar o D'Alembertiano, ou em vez de colocar o del mi, você coloca esse del 2. Esse del 2 é totalmente equivalente a del mi. É a mesma coisa que você colocar Pmi, por exemplo. Pmi índice embaixo, Pmi índice em cima. É exatamente o P2, tá certo? Um produto escalar. Ok? O outro importante também é, como eu falei, esse PMI. Novamente, abre em componentes, daí um P0, P0, mais é uma soma, então o índice repetido é uma soma, então tem mais um índice embaixo, um índice em cima da componente espacial. E se você também baixar esse índice espacial aqui, usa tensor métrico, vem um sinal negativo. Usei a definição de quem é a componente temporal desse quadrivetor, momento, que é a energia dividida pela velocidade da luz, né? Só que ele está ao quadrado, que P0 embaixo ou em cima dá o mesmo, então coloca ele ao quadrado. E menos PI, e PI nada mais é do que o produto escalar, tá certo? Do P, por isso que apareceu E sobre C ao quadrado, menos P vetor ao quadrado, ok? Muito bem. O que nós vamos começar a investigar agora, a falar um pouco, é sobre a natureza dos campos, né? Nós tínhamos comentado acho que na aula passada, como é que se define um campo clássico, né? Um campo clássico é qualquer campo, qualquer função que dependa de coordenadas e do tempo, certo? E você já sabe um monte deles. Eu coloquei alguns importantes aqui, que a gente vai discutir, mas existem outros, tá, pessoal? Obviamente não são só esses aqui. Mas eu coloquei alguns que nós iremos discutir. Quanto à natureza dos campos, normalmente a gente classifica dessa forma. O campo pode ser um campo escalar, um campo vetorial, de natureza vetorial, ou espinorial, ou tensorial. São esses 4 tipos que a gente consegue classificar quanto à natureza dos campos, né?
Campo escalar, a gente está acostumado a trabalhar, pelo menos com campo de temperatura, é uma coisa que a gente já viu, inclusive, resolvendo as equações diferenciais parciais da equação da difusão, da equação de Fourier e tal. Agora, tem um outro campo escalar que normalmente é conectado com partículas elementares e em algumas situações também em matéria condensada, que é o campo de Klein-Gordon, que nós vamos falar ainda há pouco. Tá? No campo vetorial, a gente poderia dizer que um exemplo, né, como exemplo, um campo de velocidade de um fluido, que também nós já vimos quando estudamos a equação da difusão, né? E um campo que é muito conhecido nosso, que é o campo eletromagnético. Esse campo, particularmente, é muito interessante, que a gente vai tentar descrever ele na forma covariante, conforme a gente vai ver no final da aula. Ainda existe um outro campo de natureza espinorial, que assim, é diferente do vetorial, né? E certamente é diferente do campo escalar. Isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente for falar sobre o campo espinorial, em particular o campo do elétron, do próton. Mas, no fundo, um campo espinorial é aquele campo que carrega consigo férmions, né? Quer dizer, no fundo são férmions e possui spin semi-inteiro, né? Como exemplo, o próprio campo do elétron, o campo do próton, o campo do neutrino, o campo dos quarks. Os férmions, de uma maneira geral, são chamados campos espinorial. E aqui tem uma característica importante de um campo espinorial, é que normalmente um campo espinorial, assim, bom, ok, você pode, eu queria dizer o seguinte, o campo espinorial você pode representá-lo em termos de uma matriz, mas você pode dizer, mas o campo eletromagnético também pode, sem dúvida. Mas não é só a questão de ser representado por uma matriz, além de ser representado por uma matriz, ele satisfaz uma álgebra, né? Esses campos espinoriais, eles satisfazem uma álgebra, que no caso seria a álgebra. E o comportamento deles é bem diferente do campo eletromagnético, por exemplo, de um campo vetorial. A gente vai discutir um pouco mais na frente, certo? E, por último, o campo tensorial, que é o campo gravitacional, tá certo? São essas naturezas. Esse, em particular, aqui nós não vamos tratar nesse momento. Né? Nós vamos discutir um pouco o campo de Klein-Gordon, o campo eletromagnético e o campo de Dirac, né? O campo do elétron, de uma maneira geral, certo? O primeiro campo, embora não tenha sido o primeiro a ser, digamos, investigado, o primeiro campo que foi investigado foi o campo eletromagnético, né? Inclusive, a quantização do campo eletromagnético, ela se deu por volta de 1905, quando Einstein quantizou o campo eletromagnético pela primeira vez, né? Mas ele é um campo importante, o campo de Klein-Gordon, porque ele foi o primeiro campo, a primeira tentativa, né, de se introduzir um campo relativístico, para tentar substituir o campo de Schrödinger, porque era um campo, não, como nós sabemos, é um campo não relativístico. E foi mais ou menos nesse período, quando o Schrödinger desenvolveu a equação dele, né, em 1929, 1930. Essa equação de Klein-Gordon, ela foi desenvolvida pelo nome que deu a origem à equação, o Klein-Gordon, né? Só que, assim, aqui tem uma característica muito interessante que a gente vai discutir, e ele apresenta também alguns problemas, ou apresentava alguns problemas que, na época, as pessoas não sabiam identificar. Vocês vão já entender em seguida. Por que esse campo é importante, né, em sentido geral? Porque esse campo, e é um dos campos fundamentais, digamos, das interações fundamentais, porque esse campo, ele fornece a interação correta, ou a interpretação correta, melhor dizendo, da interação que ocorre dentro do núcleo atômico. No núcleo atômico, nós sabemos que nós temos elétrons e prótons, né? E eles interagem entre si. Mas não é uma interação de origem eletromagnética, como nós sabemos, porque embora o próton tenha carga elétrica, o nêutron não tem. Então não é de origem eletromagnética, não é pensar que aí existe um campo eletromagnético no processo de interação entre o nêutron e o próton, não é isso. A interação, ela ocorre através de uma outra partícula, que a gente vai designar por esse campo φ aqui. Lembre sempre uma coisa importante, pessoal, é a questão da dualidade. A cada partícula associada que você pode ter, quando digo partícula elementar, né, você sempre pode associar um campo. Tá? Então, quando eu falo partícula, pense que também, junto a ela, está essa ideia de um campo. Né? Então, na realidade, a partícula intermediadora que faz a interação entre o nêutron e o próton é um campo
Φ é um campo escalar, né? Que depois as pessoas identificaram isso como partículas elementares e, no fundo, acabaram chamando de meson. E aí tem uma história bem interessante que eu vou contar para vocês referente ao César Lattes. Mas esse é o campo de Klein-Gordon, né, que serve para descrever essa interação. Portanto, esse campo φ é um meson, né, certo? Que tem spin zero, isso é importante. E a equação que esse campo satisfaz é essa equação chamada equação de Klein-Gordon. Essa equação aqui, esse m é exatamente a massa dessa partícula, desse campo intermediário, tá? H cortado é a constante de Planck dividido por 2π, e c é a velocidade da luz. Nesse período, final da década de 30, meados da década de 30, início da década de 40, as pessoas estavam interessadas em estudar a questão da estabilidade nuclear, né? E muitas investigações foram feitas. O físico teórico que propôs a equação que descreve essa interação foi o Kawa, né, em 1935. E depois ele ganhou o Nobel de Física por essa descoberta em 1949. Mas quem detectou experimentalmente essas partículas chamadas de mesons, que é representado por esse campo de Klein-Gordon φ, que é um campo escalar de spin zero, né, foi o César Lattes. César Lattes, ele deveria ter ganho, juntamente com Yukawa, o Nobel de Física, porque foi ele que descobriu essas partículas aqui experimentalmente, né? Isso foi uma das grandes injustiças que ocorreram. Isso não é porque eu sou brasileiro, estou dizendo, mas se você pegar os discursos, né, de físicos famosos da época, quando saiu o Nobel de Física para o Yukawa e não incluíram o César Lattes, foi bem interessante, porque para eles ficou muito claro que foi uma grande injustiça do comitê que não escolheu o César Lattes, né, para ele que descobriu experimentalmente essas partículas. Na verdade, ele descobriu o meson π, que é um dos tipos de meson. Existem 3 tipos de meson, pelo menos na época existia, né? O meson π+, o π- e o π0. Esse π+, e π- e π0 refere-se se esses campos mesons, essas partículas são carregadas ou elas são neutras, né? Mas ele deveria ter ganho o Nobel de Física. E quem ganhou junto foi o Powell, da Universidade de Bristol, porque na época o César Lattes estava fazendo um estudo lá, em colaboração com o grupo lá desse professor. E a desculpa do comitê, isso depois eu li em seguida, tive curiosidade de ler nas crônicas do Bassalo, a desculpa do comitê é que naquela época eles não davam Nobel de Física, eles só davam Nobel de Física para quem era o líder do grupo. E nesse caso, o líder do grupo, que foi o Powell, ele não fez nada. Quem fez todas as medições experimentais foi o César Lattes. Ele só usou o laboratório do cara, né? Então, minimamente, ele deveria ter ganho. Mas, enfim, essa é uma história bem interessante. Sugiro que vocês dêem uma olhada naquelas crônicas do Bassalo para entender um pouquinho como é que se desenrolou essa história, né? Mas isso, em particular, é um resultado bem interessante. Hoje a gente sabe que a interação entre o próton e o nêutron, de fato, ela se dá via troca desses mesons, né? E esses mesons, eles são partículas compostas. Aqui embaixo tem uma figura, eu vou mostrar em seguida. Mas esses mesons são os φ, campo escalar, não é? E a equação de movimento deles, que ele obedece a essa daqui, né? E observa que é uma equação relativística, né? É diferentemente da equação de Schrödinger. Por que isso aqui é uma equação relativística? Porque é uma equação que é invariante por uma transformação de Lorentz. Lembra? Tem um D'Alembertiano aqui. Ou seja, tem a segunda derivada em relação ao tempo, tem a segunda derivada em relação ao tempo e tem a segunda derivada em relação à posição. Então, isso é uma equação covariante, portanto, é uma equação invariante por uma transformação de Lorentz. Então, foi a primeira equação relativística que foi proposta, né? Então, o pessoal ficou eufórico. Só vou contar uma última história, só para vocês entenderem que, às vezes, quando a gente olha um pouco para trás a ciência, a gente vê, puxa vida, como é que esses caras fizeram isso? Bom, eles fizeram isso porque a realidade deles na época era essa, eles não tinham o conhecimento que se tem hoje, né? Mas, por exemplo, quando essa ideia foi proposta pelo Klein-Gordon, que foi a primeira, digamos, equação relativística, como se fosse uma melhoria da equação de Schrödinger, porque a equação de Schrödinger não é relativística, o que eles fizeram
primeira coisa que eles fizeram, que estava em moda, aplicar essa equação para tentar verificar o espectro de energia do átomo de hidrogênio, que o Bohr tinha desenvolvido até 1913, mas de uma maneira meio fenomenológica, né? E o Schrödinger, com a equação dele, verificou que o Bohr estava certo e previu até umas correções que o Bohr estava fazendo contra, não totalmente correta. Então foi um grande sucesso a equação de Schrödinger, como até hoje é. Mas é uma equação não relativística, certo? E aí o pessoal descobriu essa equação, o Klein-Gordon descobriu essa equação, e a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Pô, vamos aplicar isso para átomo de hidrogênio. Se a equação de Schrödinger, que é não relativística, fornece um resultado fantástico para o espectro de energia do átomo de hidrogênio, se a gente aplicar uma equação que a priori poderia ser uma extensão melhorada da equação de Schrödinger, porque ela leva em consideração aspectos relativísticos, a gente vai encontrar resultados melhores. Essa foi a ideia original. Só que aí deu tudo errado, porque os cálculos que eles fizeram do nível de energia do espectro do átomo de hidrogênio deu completamente diferente da equação de Schrödinger e completamente diferente dos resultados experimentais. Isso foi um banho de água fria, né? Quer dizer, isso atrasou bastante o desenvolvimento da junção, né, da mecânica quântica e da teoria, e da relatividade especial, porque deu todos esses problemas. Hoje a gente sabe por que aconteceu, que estava errado. E era uma coisa bem simples para explicar por que estava errado. Ele estava utilizando uma equação para descrever um sistema no qual aquele sistema não cabe essa equação. Explicitamente é assim. Essa equação ela serve para descrever partículas de spin zero, que são os bósons, certo? E no átomo de hidrogênio, o que você tem ali é um elétron, que não é um bóson, é um férmio. Então, essa equação não caberia para descrever férmions, essa equação cabe para descrever bósons. Isso só foi entendido com Dirac depois. Ele propôs uma equação relativística para descrever férmions, elétrons, que não é essa daqui, que a gente vai ver ainda quando a gente falar sobre férmions. Mas só para vocês terem uma ideia, essa equação, portanto, ela ficou engavetada por muito tempo para tentar descrever sistemas de física de altas energias, de partículas, né? Só depois de algum tempo, quando o Dirac propôs a ideia do que seria a equação correta para descrever o elétron, que voltou-se e tentou interpretar essa equação daqui, mais ou menos aos moldes como Dirac interpretou a equação do elétron, né, que a gente vai ver. Só para finalizar essa parte aqui, esses mesons que eu estava me referindo para vocês, pessoal, isso, na verdade, são feitas de partículas compostas, eles são compostos por quarks, certo? Então, dependendo do meson que você está, hoje nós temos esse conhecimento dessas famílias, né, o meson π, o π0, o π+, o π-, enfim, e esses outros tipos de meson, eles são compostos por outras partículas internas, são os quarks, né? Aí você pode pensar, mas espera aí, como é que pode ele ser composto por quark se o meson é um campo escalar e o quark é um férmio, é um campo espinorial. Portanto, tem spin semi-inteiro, né? Não é um spin zero. Campos escalares, campos bosônicos, pessoal, são aquelas partículas que têm spin zero ou spin inteiro, enquanto que os férmios são partículas que têm spin semi-inteiro. Meio, ou se você quiser, na unidade de H cortado sobre 2 e tal. Mas isso é fácil de entender, pessoal, porque na realidade, esses mesons, eles formam um dupleto de quarks. E esse dupleto de quarks, eles são férmios, ok. Só que eles têm spin, né? Ou o spin deles, eles vão estar orientados para cima, os dois, e aí, portanto, somando meio com meio dá um spin inteiro, dá um, ou eles vão ter spin sentidos contrários, né? Que vai dar, acabando no resultado zero. Portanto, eles são bósons, entende? Então, mesmo partículas compostas formadas por férmios, eles podem ser bósons, né? Se eles forem dupletos, eles certamente serão bósons, certo? Isso é uma coisa interessante. Bom, aqui, vamos começar a entender um pouco mais tecnicamente como é que se manipula uma lagrangiana, tipo chamada lagrangiana de Klein-Gordon, e como é que a gente chega na equação de movimento utilizando aquelas equações de Euler-Lagrange, certo? A lagrangiana de Klein-Gordon, pessoal, é dado por essa equação número 38 daqui, né, que é meio del mi de φ, φ é aquele campo escalar que satisfaz a equação de Klein-Gordon, menos meio de m2 φ2, esse m2, esse m é a massa associada ao campo φ, certo?
E a gente pode abrir discussões aqui, porque eu acho que um de vocês, alguém perguntou na aula passada, como é que eu vou identificar quem é lagrangiana de quem, como é que eu sei a lagrangiana? Eu vou abrir uma discussão depois, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Mas uma maneira de você perceber um pouco mais de clareza o que cada termo representa na lagrangiana, não se esqueça que a lagrangiana sempre, independente se você está no sistema discreto ou contínuo, ela sempre vai ser a diferença entre energia cinética e energia potencial. E a lagrangiana, se você olhar para ela, a parte da energia cinética é muito fácil de identificar. A parte da energia cinética é sempre aqueles termos que têm derivadas. Né? Não esqueça que quando você vai para o espaço de Fourier, certo? Ou seja, se transforma a derivada na parte de coordenadas, né? E vai para o espaço de Fourier, que é o espaço de momento, essas derivadas, elas se transformam em momento. Aí você tem que lembrar, pô, é verdade, a energia cinética, olha, é P2 sobre 2M, tem um P ao quadrado, né? Que a gente conhece lá da equação de Schrödinger, por exemplo. Então, todos os termos que têm derivada, que apresentam derivada na lagrangiana, você pode associar como sendo energia cinética. E os termos que não têm derivada, você associa a energia potencial. O que sobrou, identifica a energia cinética, o que sobrou vai ter que ser energia potencial, tá certo? Então, essa seria a lagrangiana, conhecida lagrangiana de Klein-Gordon. O que eu estou utilizando, o que a gente normalmente utiliza em teoria quântica de campos, embora não seja, digamos assim, obrigatório, eu estou utilizando o que nós chamamos de sistema de unidades naturais, no qual você faz a velocidade da luz igual a h cortado igual a 1. Isso aí é comum o pessoal de teoria quântica de campos, em geral o pessoal que trabalha com partículas elementares adotar, assim como o pessoal de gravitação, colimologia também às vezes adota a constante de gravitação universal, o G, como sendo igual a 1, ou mesmo a constante de Boltzmann, lá da mecânica estatística, como sendo igual a 1. É o que a gente chama de sistema de unidades naturais, para evitar de ficar carregando essas coisas. Isso, para quem é da área de teoria quântica de campos e trabalha com partículas, é bom, porque simplifica bastante, algebricamente falando, né? Mas para quem é da área de matéria condensada, isso não é muito legal, porque você, em algum momento, o teu resultado não vai depender da velocidade da luz, não vai depender da H cortado, aí, normalmente o pessoal de matéria condensada faz comparação com os dados experimentais, e você só vai poder fazer comparações com dados experimentais se você tiver de volta essas constantes, né? E aí você vai ter que, no teu resultado, reescrever teu resultado em termos das constantes que você fez igual a 1. Né? Às vezes, você consegue mapear isso facilmente, às vezes não é tão simples assim. Por isso que quem trabalha com matéria condensada, que é o que a gente está fazendo ultimamente, nessa interface entre de campos e matéria condensada, é bom a gente manter essas constantes, não fazer igual a 1, porque às vezes a gente perde. Essas constantes são grandes, né? Ou grandes ou muito pequenas, a velocidade da luz é muito grande, a constante de Planck é muito pequena, então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Bom, isso foi só uma observação. O fato é assim, o que a gente tem que aprender aqui? Dada a lagrangiana, ou a densidade lagrangiana, vamos aplicar a equação de Euler-Lagrange, vamos ver como é que a gente trabalha com esses índices aqui, esses índices de quadrivetores, certo? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte, uma coisa importante vocês perceberem é que a lagrangiana tem que ser um escalar, obrigatoriamente, né? Porque é a diferença de energias, né? Energia é uma grandeza escalar. O que significa que todos os índices, se aparecerem índice de Lorentz aí, índice grego, né, mi, alfa, isso que a gente caracteriza como índice de Lorentz, esses índices devem estar somados, ou seja, eles devem estar repetidos na tua lagrangiana, de tal maneira que formem um escalar, como a gente viu, né, um produto escalar entre o AMI e o BNI vai dar um número, certo? Pois bem, então seria um número, se é um escalar, esse índice somado é um índice mudo, você pode trocá-lo para qualquer outro índice grego, e eu resolvi nesse caso chamar por alfa. Por que eu tento fazer isso? Isso é só no primeiro approach, tá, pessoal, para vocês entenderem manipular esses índices na hora de aplicar essa equação de Euler-Lagrange. Depois que você aprender isso, essa dica nem vai fazer, nem será relevante para vocês. Mas a ideia inicial, faça assim, olha, você tem a equação de Euler-Lagrange, e você já está colocando um índice mi bem aqui, ó. Lembra, essa equação pode ser alfa também, porque ele está somado. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você for aplicar essas derivadas aqui, escreva a lagrangiana de tal maneira que o índice que se aparecer, e vai aparecer em muitos dos casos, se aparecer índice de Lorentz na lagrangiana, evite que seja o mesmo índice que aparece na equação de Euler-Lagrange, porque isso pode dar problema na hora de você fazer as derivadas, você pode se confundir com esses índices. Foi por isso que eu troquei esse índice da Lagrange. Podia ter trocado também da equação de Euler-Lagrange, não tem problema. O que eu quero dizer é que
evite manter teus índices da equação de Euler-Lagrange igual aos índices que vão aparecer na Lagrangiana. Faça índices diferentes, foi o que eu fiz. Aqui tinha começado com Mi, mas depois eu percebi, poxa, eu vou usar essa equação aqui, tem um índice Mi também, então eu vou trocar esse índice da Lagrangiana. Eu poderia ter feito o inverso, eu vou trocar o índice da equação de movimento, tudo bem. O fato é que os índices têm que ser diferentes, é a minha sugestão inicial. Por isso que eu chamei, em vez de Mi, eu chamei de alfa aqui, tá? Então, deu alfa Mi e tal. E aí sim, feito isso, eu aplico a equação de Euler-Lagrange, que é essa equação, certo? Então, eu vou tomar a derivada do Lagrangiano em relação ao φ. Observa novamente que a dependência de φ, ela sempre vem da parte da energia potencial, não vem da parte da energia cinética. A energia cinética, ela não tem dependência em φ, ela tem dependência em derivadas de φ, tá? Então, o único termo que vai sobreviver nessa derivada é esse termo daqui, que aí você deriva normalmente em relação a φ, a menos m φ. E aí você vai passar para o outro pedaço, que é a derivada da Lagrangiana em relação à derivada do campo φ, que é esse pedaço daqui, tá? A tua Lagrangiana é essa, da parte cinética. Novamente, nesse caso, a dependência que vem da derivada só vem do termo cinético, não vem do termo da energia potencial, não é? Então, você vai derivar em relação à derivada do campo somente nesse termo. Foi o que eu fiz aqui, tá? E aqui, use uma outra sugestão que eu dou, para você evitar índice embaixo, índice em cima, covariante, contravariante. A sugestão é você baixar todos os índices que estão na Lagrangiana. E como é que você baixa ou levanta índice? Introduzindo o tensor métrico, né? Então, por exemplo, aqui, alfa, eu vou pegar esse índice alfa que está em cima e vou baixar esse índice alfa. Nesse caso, eu escolhi baixar esse índice alfa colocando o beta. Então, para mim fazer isso, eu tenho que introduzir um tensor métrico para poder baixar, né? De tal maneira que, quando ele encontrar esse beta que está contraído aqui, ele transforma o índice contraído no índice alfa, mas ele vai subir o índice que está contraído, porque esse é o papel do tensor métrico, baixar e subir índice, tá certo? E aí, portanto, isso daqui, esse meio eu coloquei para fora, tá aqui, e aqui eu só baixei esse índice, tá certo? Escrevi dessa maneira. Porque agora fica fácil fazer essas derivadas. Como eu falei, pessoal, isso aqui é só uma dica, digamos, para principiante, né? Depois que você pegar o jeito, você não precisa mais fazer isso, você já sabe qual é o resultado que vai dar. Mas, enfim, vamos fazer. Bom, essa métrica, ela não depende de coordenada, então, ou nem do campo, eu posso colocar lá para fora do centro da derivada, foi o que eu fiz aqui. E agora eu vou aplicar a derivada do produto, né? Porque eu tenho uma derivada de dois termos que têm dependência de derivada. Certo? Vou fazer uma derivada de objeto em relação a uma derivada onde esses dois termos estão presentes lá. Então, eu faço a derivada do produto, né? Então, eu vou derivar esse termo primeiro, está aqui, conservo o segundo, está aqui, depois passo por cima do primeiro, está aqui, e derivo o segundo, está aqui. E agora usa a regra natural, olha lá. A derivada de del alfa mi em relação a del mi de alfa, isso aqui só vai ser diferente de zero se for uma delta de Kronecker, né? Quer dizer, se o mi for igual a alfa. Se for diferente de alfa, isso vai dar zero. Tipo, você fixar alfa igual a zero e tomar uma derivada em relação a del1, uma derivada espacial, isso dá zero. A única possibilidade é que apareça uma delta de Kronecker para que seja diferente de zero, tá? Veja, isso é importante porque a delta de Kronecker, ela não abaixa e nem levanta índice, só quem faz isso é o tensor métrico. A mesma coisa com relação a esse outro termo, né? Vai dar uma delta de mi beta, como está sendo colocado. Aí fica fácil agora, né? Como é que eu vou fazer essa operação aqui? Por exemplo, eu posso fazer assim, deixa eu só... Ok, eu peguei esse G, você pode fazer de várias maneiras, eu estou pegando aqui a forma como eu fiz. Você pode pegar esse G e multiplicar ele aqui dentro, depois multiplicar pelo outro termo, foi o que eu fiz. Quando eu multiplicar aqui dentro, o que vai acontecer? O alfa, ele está contraído com esse alfa, o alfa que tem na delta está contraído com esse alfa que tem no tensor métrico. Então, como é só a delta, ela não abaixa nem levanta índice, ela vai substituir o índice repetido. Então, ela substituindo no lugar do alfa, ela vai substituir o mi. Então, por isso que ficou G, mi beta, del beta, mi. No outro, a mesma coisa, né? Eu vou multiplicar essa métrica aqui dentro, novamente, olha, está contraído com beta aqui, então, no lugar de beta, eu vou substituir o mi da mesma forma que está. Se ele está o índice em cima, vai ficar em cima, porque a delta não abaixa nem levanta índice, né? Então, acaba ficando del alfa de φ vezes um G mi alfa. E aí, agora sim, olha, agora você vai usar o tensor métrico.
o índice beta está contraído, né? Então, no lugar do índice beta, eu vou colocar o Mi, mas é um tensor métrico. Então, nesse caso, como o Mi está em cima, ele vai subir esse índice beta e vai transformar em Mi. A mesma coisa aqui, ó. O alfa está contraído, mas é um tensor métrico. No lugar do alfa, eu vou colocar o Mi, mas como o Mi está em cima, isso aqui é um tensor métrico, eu vou subir esse índice alfa. E se transforma também em Mi. Aí daria 2 vezes esse resultado, o meio simplifica, então daria somente del Mi de φ. Aí tu volta para a equação de Euler-Lagrange, né? Esse pedaço aqui você já fez, depois tem um menos, aí você vai tomar a derivada ainda em relação a del Mi desse resultado que você obteve há pouco, né? Então ficou assim, olha, menos M2 φ2, menos del Mi de φ igual a zero. Isso aqui, troca de sinal, acaba dando del Mi mais M2 de φ igual a zero, que lembra que o del Mi é aquele da Lambertiano que eu posso simbolizar por del 2 igual a zero, que é exatamente a equação de Klein-Gordon. Uma coisa bem legal aí, que vamos começar a discutir, que aparece na equação de Klein-Gordon, na verdade, esse foi um dos motivos que fizeram as pessoas abandonarem a equação de Klein-Gordon, é a questão da interpretação, de como você dá uma interpretação para o espectro de energia que existe na equação de Klein-Gordon, e só foi resolvido isso pela teoria de Dirac. O Dirac entendeu o que significa esse espectro de energia na equação de Dirac, na equação de elétron, mas isso depois percebeu-se que isso pode ser aplicado para qualquer teoria de campos, qualquer que seja, desde que ele seja relativístico, você pode aplicar essa ideia do Dirac, né, entendeu? E o que significa isso? Primeiro vamos determinar qual é o espectro de energia desse sistema, tipo a equação de Klein-Gordon, né? Aquela famosa equação relativística de Einstein, pessoal, que vocês já devem ter visto, aquele que o P2 é igual a M2C2, né? Essa é uma das equações mais importantes da física de altas energias, física relativística, e entenda-se que esse P2 aqui é um quadrimomento, é um produto escalar, né? É um Pmi índice em cima, ou Pmi índice embaixo, ou vice-versa. É um Pmi, Pmi, né? Ou seja, vai ter um P0, P0, mais um P1, P2, mais um P2, P3, desculpa, mais um P2, mais um P1, P1, mais um P2, P2, mais um P3, P3, que acaba dando aquele produto escalar que eu tinha falado para vocês ainda agora. E o fato é que você consegue, separando isso, eu vou demonstrar em seguida, escrever o espectro de energia para aquela lagrangiana, ou para essa equação de Klein-Gordon, como sendo essa daqui. E aqui tem um problema, esse aqui começa a aparecer um problema de interpretação. Porque, veja, vai aparecer, é uma relação de dispersão que é quadrática na energia, né? Quando você tirar a energia, não se preocupe muito com essa equação, pessoal. Essa equação está deduzida bem aqui, eu vou mostrar para vocês. Só quero que vocês se concentrem no entendimento desse sinal mais ou menos aqui, nesse momento. Porque como fica uma energia ao quadrado, aí você vai tomar a raiz quadrada vai ser mais ou menos. Esse aqui é o problema. Porque vamos tentar entender o seguinte. Essa equação de Klein-Gordon é uma equação para aquelas partículas bosônicas, né, os mesos, que produzem a interação entre o próton e o nêutron, mas a gente não está colocando fonte nenhuma, é como se esses campos estivessem viajando no espaço vazio, não tem fonte que dê origem a eles, tá certo? Você não está colocando interação no teu sistema, você só está analisando classicamente esse campo livre, sem nenhuma interação. E o resultado disso, o espectro de energia para uma partícula livre, para essa equação de Klein-Gordon, dá mais ou menos. Ela pode ser tanto positiva como ela pode ser negativa. Porque ela é quadrática, né? Ela tirar a raiz quadrada, ela pode ser tanto positiva ou negativa. Isso, assim, ninguém conseguiu entender na época. Imagina, como que a gente para pensar do que significa se você tiver uma partícula livre, pessoal, ela não tem energia potencial, certo? Ela só tem energia cinética. E a energia cinética é sempre positiva. Pensa classicamente, né? A equação de Schrödinger, P2 sobre 2m, é sempre positivo, ou meio de mv ao quadrado é sempre positivo. Não tem como você ter uma partícula livre que produza uma energia negativa. Mas essa equação e todas as outras relativísticas vão aparecer, mas isso só foi entendido, como eu falei, depois de 1932, quando o Dirac propôs a equação do elétron para ele, ele deu essa interpretação. Mas essa era um grande problema, ninguém conseguia interpretar. O que significa esses estados com energia negativa? Uma partícula livre tem energia negativa? Como? Né? Então, esse foi um problema que apareceu primeiro na equação de Klein-Gordon, e aí ninguém conseguiu entender como solucionar essa dificuldade e foi abandonada, só depois que o Dirac
propôs a equação do elétron para ele, que entendeu, porque lá também aparece esse problema do estado de energia negativa para a partícula livre, ele deu uma interpretação, que eu vou falar rapidamente para vocês. Depois percebeu-se que essa interpretação ela pode ser extrapolada, estendida para todas as outras equações de campo relativístico. Todas elas vão ter, essencialmente, o mesmo tipo de interpretação. E o que interpretação é esse? Esses estados com energia negativa, depois eu mostro essa equação, tá? Mas só vou pensar, se foque aqui. Esses estados de energia negativa, segundo a proposta de Dirac, eles representam, esses estados de energia negativa aqui, eles representam antipartículas. Foi daí que, quando ele montou, ele percebeu isso que tinha na equação de Dirac, na equação do elétron, que o elétron admitia também solução de estado de energia negativa. E aí a solução que ele encontrou para isso, de que, olha, deve existir, o que é um estado de energia negativo? Essencialmente, são os mesmos números quânticos que o elétron, por exemplo, vai ter, ou que essa partícula Φ meson vai ter, só que ela tem o mesmo spin, o mesmo número quânticos, só que ela tem carga de sinal oposto. E aí que ele surgiu, fez a previsão da existência de antipartícula, que na visão da matéria condensada, seriam buracos. Depois eu vou já explicar um pouquinho depois sobre isso na próxima transparência. E, isso foi fantástico, porque isso ele propôs em 1928, acho que uma coisa assim, 28 ou 30, já não lembro bem. E 1 ou 2 anos depois, a antipartícula do elétron que ele tinha proposto, que foi designado por positron, foi medida experimentalmente. Isso foi um grande sucesso, obviamente, né? E o levou a um Nobel de Física. E depois percebeu-se que esse entendimento de estado de energia negativa que ocorre nessas teorias de campos, elas são estendidas para qualquer outra teoria de campo, desde que ela seja relativista, que isso vai aparecer. Parece que é uma coisa inerente, né? A cada partícula você está associado a uma antipartícula. A única diferença entre elas é com relação à carga elétrica, se ela tiver, né? Então, ela vai ter os mesmos números quânticos, quando digo números quânticos, é mesmo spin, mesmo, enfim, nível de espectro de energia, enfim, só vai ter diferentemente a carga elétrica. Ele deu uma interpretação do famoso mar de Dirac, né? Em que você não tem acesso a esses estados de energia negativa, porque eles estão todos ocupados. Porém, se você fornecer uma energia suficiente para pegar esses estados com energia negativa, ele pode passar o estado de energia positiva e deixa um buraco. E esse buraco aqui que se interpreta como sendo antipartícula do elétron, no caso do elétron, que seria o pósito. Estendendo para esse conceito daqui, também seria uma espécie de antiméson, por exemplo, né, equivalentemente. Mas vamos voltar para essa equação. Como é que se deduz essa equação, pessoal? Essa equação aqui, esse espectro de energia, você deduz da equação de Klein-Gordon simplesmente fazendo associação, que no fundo a gente chama isso de primeira quantização, que onde tiver ΔΜi, você associa com IPMi. Aqui eu estou fazendo H cortada igual a 1 também, tá? Isso aqui a gente chama de primeira quantização. Então, se você substituir nessa equação, por exemplo, ou naquela outra da equação de Klein-Gordon, o que vai acontecer aqui? Não esqueça que esse ΔMi, esse del2 é o ΔMi, índice embaixo e índice em cima, tá? Como para cada um deles você associa um PMi, ou índice embaixo ou índice em cima, vai aparecer um I ao quadrado, né? Então, por isso que ficou I ao quadrado é menos 1, PMi, mais M2 igual a zero. Essencialmente, essa equação que você está trabalhando. E o que é o PMi? Aí você usa aquela representação daquele produto escalar, daquele quadro momento que eu falei para vocês, né? Tem um final menos overall, tá aqui o sinal menos, ficaria P0 ao quadrado, P0, menos o P escalar P, que no fundo dá o P ao vetor ao quadrado, né? Conforme a gente viu, certo? Aí você pega o que nós chamamos da componente zero daquele quadro momento, que é a energia dividido por C, como ele está ao quadrado, fica a energia dividido por C ao quadrado, menos P ao quadrado, e eu passei esse termo todinho para o outro lado, ele mudou de sinal. E aí, facilmente, agora você tira o valor da energia, né? Tira o valor da energia, é dado dessa maneira, pode ser uma parte quadrática, você toma a raiz quadrada, vai dar o mais ou menos. Então, aí você justifica a presença desse termo. Tem uma coisa interessante que você pode fazer, que aí que é bem legal também essa interpretação. É que, veja, isso aqui saiu da equação de Klein-Gordon. Só que o que é interessante aqui é que na equação de Klein-Gordon, se você fizer o limite não relativístico,
ela vai reproduzir exatamente a energia que aparece na equação de Schrödinger. Como você faz isso? O que é o limite não relativístico? O limite não relativístico é você considerar que esse P2, que é o momento da partícula, né, ela é muito menor do que sua massa de repouso, essencialmente, tá certo? Muito pequeno, muito menor do que M2C2. Então, se você fizer isso, você coloca em evidência esse M2C2 e faz uma expansão em série de Taylor nesse termo daqui. Como esse termo aqui é muito pequeno, aqui está faltando um meio, tá, pessoal? Eu esqueci de colocar um meio aqui nessa potência, que é a raiz quadrada. Esqueci de colocar, depois eu ajusto. Como expande isso aqui em série de Taylor, né? Uma expansão binomial, né? Então, isso aqui daria aproximadamente 1 mais meio, cai essa potência daqui, vezes essa coisa que está ao quadrado, tá certo? Quando você multiplicar isso, te gera essa equação daqui. E essa equação daqui, ou seja, observa que esse termo daqui é exatamente o que seria equivalente à equação não relativística de Schrödinger, né? Energia, né? Uma partícula livre, que só tem energia cinética, P2 sobre 2m. E tem energia de repouso dela que você vai ter que somar. Então, assim, o que eu quero dizer, assim, ressaltar é que, no fundo, a equação de Klein-Gordon, ou melhor dizendo, se você quiser pensar assim, a equação de Schrödinger, ela pode ser obtida através do limite não relativístico da equação de Klein-Gordon. Isso é uma coisa legal, né? Ou seja, a equação de Klein-Gordon, ela fornece resultados melhores do que a equação de Schrödinger, desde que sendo aplicada em sistemas corretos, não aplicar a equação de Klein-Gordon no átomo de hidrogênio, porque não vai funcionar, né? Porque o átomo de hidrogênio é férmio e a equação de Klein-Gordon descreve bósons, né, de spin zero. Mas ela, sendo feita apropriadamente, ela é uma extensão da equação de Schrödinger, né? Uma extensão relativística da equação de Schrödinger, certo? Na matéria condensada, essa questão da relação de dispersão é muito importante, cara, porque, como eu falei para vocês, né, a gente tinha aquela relação de dispersão relativística, que no limite de baixas velocidades, o limite não relativístico, ela, no fundo, ela reproduz essencialmente a energia da equação que aparece na equação de Schrödinger. Se você fosse fazer um plot, né, da energia em relação ao momento dessa coisa daqui, ela ia começar de um determinado valor, que é M2C2 bem aqui, mas ela ia dar uma parábola, tá certo? Ela ia dar uma parábola. No caso já de uma partícula sem massa, imagina agora, essa equação relativística, ela é válida a qualquer que seja a massa da partícula, certo? No caso do fóton, que é uma partícula sem massa, esse termo aqui não existe. Então, você ficaria simplesmente com esse valor aqui. Na realidade, que, sendo correto, seria um mais ou menos que estaria faltando. Depois eu ajusto também. Mas o fato é que você agora, em vez de... Se você fosse fazer o plot da energia em relação ao momento, através dessa relação de dispersão, você vê que ela não é mais uma parábola, né? Ela, na realidade, se você fosse seguir com mais ou menos, ela teria uma reta que seria negativa aqui para baixo e uma outra negativa aqui para cá, formando o que a gente chama de cone, tá certo? Então, você tem essa situação. Isso é bem parecido quando você vai aplicar essas coisas para sistemas bidimensionais de matéria condensada, tipo grafeno, por exemplo, né? Em que você tem uma relação de dispersão muito parecida com... Na realidade, é essa daqui, não é muito parecida, exatamente essa. Só que lá no grafeno, você o que você está trabalhando, está fazendo análise, não é o fóton, né? O fóton tem massa zero, mas no grafeno, o elétron no grafeno, ele é descrito como se fosse uma quase partícula de massa zero. Então, no fundo, a relação de dispersão dele é exatamente igual à do fóton, essencialmente, ou seja, você não vai ter uma relação de dispersão parabólica que nem essa, mas uma relação de dispersão linear, né? Isso muda muito a física que está por trás disso daí. Eu coloquei alguns detalhes só para vocês entenderem o quão importante é isso, é porque no caso do grafeno, o interesse muito grande, um dos interesses, né, existem vários, mas um dos interesses é fazer com que a diferença entre essa parte da energia para cima, essa parte da energia para baixo, esse gap que existe, né, essa distância daqui para cá, você pode fazer aplicações em materiais tipo semicondutores, né? Porque quando esse gap está juntado, quando digamos, uma banda está colada na outra, a gente tem um condutor, né? O que é interessante fisicamente é você abrir um gapzinho entre a banda que a gente chama banda de valência e a banda de condução.
porque aí existe uma diferença de energia entre essas duas bandas, e aí você pode fechar ou abrir de alguma forma, ter esse controle, né? E o fluxo de elétrons que tem na banda de valência para a banda de condução, elas podem ser transmitidos, digamos, de uma forma intermitente. E aí você pode produzir o que a gente chama de semicondutores, né? Que a maioria do que a gente usa da parte tecnológica é composto por semicondutores, né? O semicondutor utilizado é o silício, mas o grafeno existe uma possibilidade bem interessante de você abrir sob certas condições esse gap, essa diferença entre a banda de valência e a banda de condução, transformando o grafeno, que é um semimetal, né, num semicondutor. Isso é muito interessante, tem trabalho do nosso grupo em cima disso. Nós temos uma proposta de abertura de gap aqui para determinados valores de constante de estrutura fina que a gente conseguiu determinar, não é? Então, acima de um valor crítico, a gente consegue mostrar que abre um gap. Isso pode ser muito interessante. E, experimentalmente, isso já foi medido, certo? Isso aí não é uma conjectura só, não, né? Experimentalmente, nesse trabalho aqui, esse trabalho aqui está no archive, mas acho que isso aqui está aqui a revista, Nature Materials. Nesse artigo de 2017, eles mostram exatamente esse gap que eu falei para aqui. Observe muito claramente o cone de Dirac, né? Isso é medido experimentalmente, através de ARPs, né? Você tem um cone de Dirac aqui e esse outro aqui. A banda de baixo, a banda de valência, a banda de cima, a banda de condução. E a diferença entre essa distância daqui, da banda de valência e a banda de condução, é exatamente o gap. Em que eles mediram esse gap, se não me falha a memória, eles mediram, mas o valor que eu quero dizer, eu acho que dá em torno de 2 MeV, né? E o nosso resultado que a gente fez experimentalmente dá 1,8, alguma coisa assim. Então, está bem próximo do resultado experimental. É claro que a gente desprezou algumas coisas no nosso modelo, como sempre teórico, a gente tenta simplificar ao máximo para conseguir um bom resultado, depois você incrementa para tentar tornar mais realista o modelo, mas nossos dados são bem interessantes. Então, essa é a importância, essa questão de você ter gap, de você ter aquela estrutura de raiz, de mais ou menos, né, que isso aqui é muito importante para a física de matéria condensada, e eu tentei fazer uma conexão aí para que vocês entendam a importância disso. Isso tem vários desdobramentos, tá, pessoal? Isso aqui só estou fazendo um comentário só para mostrar para vocês o quão importante essas coisas são, tanto na parte de física de alta energia, né, porque você tentar entender o que significa interações fundamentais, as partículas que estão envolvidas entre elas, como também, e nesse momento até principalmente, em aplicações em física da matéria condensada, né, que a gente usa essas técnicas de teoria quântica de campos para aplicar em sistemas de física de matéria condensada, em particular nesses sistemas que estão surgindo os novos materiais, né, bidimensionais, grafeno, silicinos, esses TNTs, bororeno, fosforeno, enfim, tem um monte de materiais que estão surgindo depois que o grafeno foi sintetizado. Bom, queria falar um pouquinho sobre o campo eletromagnético, porque a gente falou sobre o campo de Klein-Gordon, né? Queria falar um pouquinho sobre o campo eletromagnético, deixa eu só me situar, acho que dá tempo da gente falar um pouquinho mais, que é o seguinte: nós vamos falar agora do campo eletromagnético, mas tentando fazer ou encontrar uma maneira de escrever as equações de Maxwell, que são essas 4 que estão aparecendo aí na equação 39, numa forma covariante. Na forma covariante, que eu digo na forma de quadrivetores, né? Por que essas coisas são importantes? Porque, como eu falei, se você consegue escrever uma teoria na forma covariante, você pode medir ou fazer conexões entre 2 observadores separados no espaço-tempo, e eles essencialmente vão descrever o mesmo fenômeno físico visto por 2 observadores de maneira idêntica, tá certo? É claro que os resultados podem ser diferentes, claro, podem ser diferentes. E, claro, isso vai depender do observador, mas aí você faz uma transformação de Lorentz, você consegue mapear o teu resultado feito por um observador num outro, né? Então, no fundo, nesse mapeamento, os resultados serão idênticos, certo? Porque a física é essencialmente a mesma para 2 observadores, um qual o teu formalismo que você desenvolva seja covariante. É o mesmo formalismo, é a mesma estrutura, digo formalismo, é a mesma estrutura matemática, entendeu? Você pode até ter resultados numéricos diferentes,
mas é aparente, é um resultado numérico diferente aparente, né? Você mapeia um resultado no outro fazendo uma transformação de Lorentz. Então é importante a gente ter essa noção de que, às vezes, é interessante a gente escrever as equações de uma forma covariante. E esse é o momento oportuno para a gente fazer. Então, vamos atacar agora as equações de Maxwell. A gente sabe essas 4 equações de Maxwell, né? Essas duas referem-se à lei de Gauss, da eletricidade, a outra do magnetismo, a lei de Ampère e a lei de Faraday, né? Que foram sintetizadas, essas 4 equações, pelo Maxwell, e ficou conhecido, talvez até injustamente, por equação de Maxwell. Na realidade, são a equação de Ampère, de Faraday. O Maxwell deu uma contribuição fundamental, sem dúvida, mas não deveria ser o nome somente registrado para ele, né? Ele deu uma contribuição importante, mas ele não desenvolveu essa equação de Ampère somente, né? Ele acrescentou um termo a mais, né? A mesma coisa na lei de Faraday, já era conhecida. Enfim, não vou... Também uma parte histórica legal, essa parte histórica sempre é bom você dar uma lida naquelas crônicas do professor Bassalo, que são espetaculares, assim. Bom, vamos ver como é que a gente trabalha isso na forma covariante, né? Uma maneira de você fazer isso é você introduzir o que nós chamamos de tensor de Maxwell, que é definido, ou também chamado tensor de intensidade de campo, que é definido por, vamos chamar por esse F mini, né? Portanto, é um tensor, porque ele tem 2 índices. Se fosse só um índice, seria um quadrivetor. Como tem 2, é um tensor de segunda ordem, certo? E ele é um tensor no qual você define de tal maneira que ele é completamente antissimétrico, que o F mini é menos o F inimi. O que significa isso? Não se esqueça que nesse caso, você representa isso aqui para uma matriz, o primeiro elemento, o primeiro índice representa a linha e o segundo representa a coluna, né? E ele sendo antissimétrico, significa que se você trocar a linha por coluna, você vai mudar de sinal os elementos dessa tua matriz. E vai ficar fácil a gente ver aqui essa questão da antissimetria. Mas a gente define esse tensor de Maxwell como cujas componentes são exatamente, as componentes matriciais são exatamente as componentes do campo elétrico e magnético, como está aqui, tá certo? 0 é 1, é 2, é 3, é 1 é a componente X do campo elétrico, o componente Y, o componente Z e assim por diante. E fácil de você ver que ele é antissimétrico, pessoal. Pensa aqui nessa linha aqui, ó. Pensa nessa primeira linha. 0 é 1, é 2. Se você trocar a linha por coluna, ela vira essa daqui, ó, exatamente com o sinal trocado, tá vendo? 0, menos E1, menos E2, menos E3. Justamente porque ele é antissimétrico, né? Se você pegar essa segunda linha aqui, ó, essa segunda linha aqui é menos E1, 0, menos B3, B2. Transforma a linha, a segunda linha vai se transformar na segunda coluna, mas com o sinal trocado, né? Então passa agora a ser, em vez de ser E1, passa a ser, menos E1 passa a ser 1, o 0 é 0 mesmo, o B3, menos B3 vira B3 e o B2 vira menos B12. E assim você vai verificar que vai ocorrer para cada linha e coluna, vai ter essa relação, vai ser o simétrico, o mesmo com o sinal trocado, tá? Então, existem outras maneiras de você... porque, veja, esse tensor de intensidade de campo, ou tensor de Maxwell, ele está definido como os 2 índices embaixo, duplamente covariante. Você pode ter outras versões desse mesmo tensor. Você pode colocar os dois índices em cima, fazer ele duplamente contravariante, ou um índice em cima, outro índice embaixo. Você pode encontrar várias maneiras de fazer isso. E a maneira de você fazer isso, subir ou levantar índice, você sempre vai fazer pelo tensor métrico, né? Então, por exemplo, eu tenho esse tensor aqui com 2 índices embaixo, covariante. Eu quero transformá-lo em totalmente contravariante. Então, eu vou ter que pegar esse índice, subir, e esse índice também subir, tá? Eu vou fazer isso através do tensor métrico. Como estou querendo subir os 2 índices, eu vou usar 2 tensor métricos, tá certo? Então, primeiro esse aqui, olha, pensa bem. Eu vou pegar se você pegar esse lambda, verificar que ele está sendo contraído aqui com esse lambda que está no F, o que ele vai fazer o tensor métrico? Ele vai contrair no lambda, ele vai substituindo o lambda o valor do mi, mas como o mi está em cima, ele vai subir esse índice para mi. A mesma coisa com esse sigma, né? Está contraído com esse tensor métrico. No lugar do sigma, eu vou colocar o que está no tensor métrico, que não está sendo somado, que é o mi, mas como o mi está em cima, tu vai pegar esse sigma e subir e transformar em mi. Então, veja, o que eu quero dizer é o seguinte, essa é a maneira que, dado esse tensor, você pode construir, o covariante, você pode construir o equivalente contravariante dele, simplesmente usando o tensor métrico.
E como é que você vai obter esses elementos de matrizes aqui? Ora, você abre essa soma, vai dar um trabalho algébrico, certo? Você abre essa soma. Por que eu digo soma? Porque não esqueça que o índice lambda está sendo repetido, então tem uma soma aqui. Não se esqueça que o índice sigma está repetido, então tem uma soma aqui. Na hora de você abrir uma soma, que eu digo de 0 até 3, né? Porque esses índices variam de 0 até 3. Quando você fizer essas somas aqui, né, explicitamente, você no fundo você vai conseguir relacionar as componentes com índice em cima com as componentes com índice embaixo. Essa com índice embaixo você já sabe quais são. Tipo, esse aqui é o F00 é 0. Esse aqui é a linha 0, coluna 1. Então, esse é o F01. E assim você vai. Então, você sabendo essas componentes e usando essa relação, você consegue obter as componentes do contravariante. Se você fizer isso, você vai encontrar esse resultado daqui. Eles não são iguais, observe que eles têm uma diferença de sinal, e a diferença de sinal é exatamente por causa da métrica que você está utilizando aqui, tá certo? Eles não são iguais. Você pode construir, inclusive, o outro, que a gente chama de dual. O dual, do tensor métrico usual nosso, do FMI, é você multiplicar o teu resultado pelo tensor de Levi-Cevita, esse epsilon aqui com 4 índices, tá? E esse tensor de Levi-Cevita, ele é definido dessa forma, vocês já devem ter visto isso em algum lugar. Esse tensor de Levi-Cevita, ele é definido como, esse tensor epsilon mini alfa beta, ele é definido como sendo mais 1 se você fizer permutações pares a partir dessa definição, tipo epsilon 0, 1, 2, 3 é igual a 1. E aí, se você fizer permutações pares, do tipo, vamos pensar aqui, ó, vamos pensar que eu pegue esse 2 e jogue ele para cá para frente, ele vai passar por cima de 2 índices, olha, ele vai passar por cima do índice 1 e do índice 2. Mas como ele passou por 2 vezes, quando ele passa por cima de uma vez, ele não fica com sinal negativo. Mas ele passou por 2 vezes, aí volta a ser positivo. Então, o epsilon 2, 0, 1, 3 também é igual a 1. E ele vai ser menos 1 se você simplesmente permutar uma vez, ou de um número ímpar, né? Tipo, o epsilon 0, 1, aí no lugar do 1, na verdade, eu vou trocar o 1 pelo 2, por exemplo. Então, ficaria epsilon 0, 2, 1, 3, então ele vai ser menos 1, porque você passou ele uma única vez. E dessa maneira você faz a construção tendo em mente o que é esse tensor de Levi-Cevita. Novamente, não se esqueça, tem uma soma, nesse caso, dupla aqui desses índices alfa-beta, porque está sendo somado, né? Se você fizer a mesma coisa que a gente fez aqui, nessa ideia, você vai chegar esse tensor, que eu estou chamando de F-minitil, que a gente chama de dual, devido à presença desse Levi-Cevita, é um outro tensor, que não é mais nem esse daqui, o contravariante, nem outro, o covariante. Isso é importante, isso assim não são apenas uma coisa matemática, né? Isso tem tudo, tem um significado físico depois, pessoal, porque depois a gente pode falar um pouquinho mais para vocês, senão hoje não vai dar, mas a gente pode falar que você constrói os invariantes de Lorentz a partir desse tensor F-mini, construindo não somente o contravariante, mas também o dual. Mas talvez uma maneira mais simples de você evitar de fazer essa conta toda, porque essa conta, no fundo, é bem simples, né? O chato é meio algébrico, você vai ter que saber essa soma, o alfa está sendo somado de 0 até 3, o beta também está sendo somado de 0 até 3, algebricamente isso dá um pouco de trabalho. Mas nesse caso do tensor dual, é mais fácil você fazer a identificação fazendo a seguinte conexão, depois que você fez isso, né? Mas isso é válido, por isso que tem esse nome dual, pessoal. Dual significa dizer o seguinte, pensa que todas as componentes do campo elétrico vão para o campo magnético, e todas as componentes do campo magnético vão para menos o campo elétrico. Deixa eu mostrar aqui um exemplo aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar essas duas situações. Aqui, ó. É claro que você vai ter que comparar os duais, mas com os mesmos índices, né? Eu digo assim, mesmo índice que eu digo, nesse caso aqui eu estou com 2 índices em cima, eu vou comparar a dualidade com o dual, mas com os 2 índices em cima. Não posso comparar esse daqui com 2 índices em cima, que é o dual, com esse daqui com 2 índices embaixo. Não dá, porque são diferentes, certo? Então, eu vou poder comparar a dualidade com os índices que tiverem contravariante, contravariante, ou covariante, covariante. Então, isso que eu estou falando para vocês, olha, por exemplo, você tem esse tensor, você quer achar o dual dele, basta você fazer essa associação. Aonde tiver o campo elétrico, ou as componentes do campo elétrico, você vai transformar num campo magnético, né? Então, por exemplo, aqui é o campo elétrico, nessa dualidade, vai se transformar num campo magnético. Então, isso aqui seria menos, porque já tinha menos aqui, B1. O E2 vai para o B2, como já tinha menos, fica menos E2.
O E3 vai para o B3, como já tinha menos, ficaria menos o B3. Agora, vamos fazer vamos pegar um do campo magnético aqui. Aqui, por exemplo. O E1, né? Faz a dualidade. O E1, o campo elétrico sempre vai para o campo magnético, então o E1 vai para o B1, o 0 vai para o 0, não tem problema. E o campo magnético vai para menos o campo elétrico. Então, como tem um menos aqui, vai ficar mais o campo elétrico, E3. Né? Então, o campo magnético vai para menos o campo elétrico, menos E2. E assim você vai construindo, tá certo? Por que isso é importante? Porque a gente vai escrever as equações de Maxwell, vai obtê-las a partir do conhecimento do Lagrangiano de Maxwell, certo? Uma outra maneira também de você escrever aquele tensor F-mini de intensidade de campo, o tensor de Maxwell, é escrevê-lo não em termos de uma representação matricial, como a gente fez ainda há pouco, mas colocá-lo em termos de uma representação de quadrivetores, tá certo? Isso também é uma outra maneira de você reescrever aquele tensor, e às vezes é mais útil quando você trabalha com as equações de movimento. É mais interessante a gente colocá-la nessa forma, às vezes, porque você explicitamente consegue escrever esse F-mini em termos daqueles quadrivetores quadripotencial, né? Cuja componente desse quadripotencial, componente zero é exatamente o campo escalar, e a componente vetorial é exatamente o potencial vetor. Às vezes a gente chama, pessoal, o campo eletromagnético, como eu estou chamando aqui, olha, densidade lagrangiana do campo eletromagnético AMI. É um costume que a gente chama. De fato, o campo eletromagnético não é o AMI. Né? O AMI, a componente zero, é o potencial escalar, que satisfaz a equação de Laplace. E a componentes vetoriais é o potencial vetor. Então, eles não são exatamente o campo eletromagnético, porém, eles estão diretamente correlacionados com o campo eletromagnético, né? Você sabe que, por exemplo, que se você tomar o gradiente da componente zero, o A0, que é o φ, ele te dá exatamente o campo elétrico. Se você pegar o rotacional da componente vetorial aqui, né, fazendo o I, ou tomando o I igual a 1, 2 e 3, se você pegar a componente vetorial e fazer o rotacional desse objeto, tu chega num campo magnético, que é uma daquelas estruturas que aparecem não diretamente na equação de Maxwell, mas é uma equação subsidiária. Então, às vezes, a gente chama campo eletromagnético como sendo o AMI, mas desde que a gente entenda que ele não é exatamente o campo elétrico, ele se correlaciona com o campo elétrico e com o campo magnético, através dessas relações que eu falei ainda há pouco para vocês. Pois bem, tendo isso em mente, aí também vai abrir uma outra discussão a respeito de por que a lagrangiana tem que ser essa, né? A gente abre depois dessa discussão. Mas talvez agora, pessoal, talvez eu devesse parar um pouquinho. Eu acho que eu vou parar aqui e a gente continua na próxima aula, porque vai dar. A gente ainda tem mais uma aula, eu vou usar essa aula para finalizar essa parte e falar sobre Fermi, sobre a lagrangiana de Dirac, né? Vai dar tempo. Porque aqui é mais uma questão algébrica de fazer conta, mostrar para vocês como é que a gente faz essas contas, trabalha com esses tensores. Aparentemente, você pode achar um pouco confuso e complicado, mas se você entender aqueles macetes que eu falei para vocês, vocês vão fazer isso de letra e não vai ter dificuldade alguma. O que é legal, deixa eu só mostrar para vocês, e vou fazer isso com detalhe na próxima aula, é que, dado a lagrangiana, e você aplicar as equações de Euler-Lagrange, e com o cuidado que tem que ter, né, porque agora você tem um campo vetorial, né, esse campo AMI é um vetor, na realidade ele é um quadrivetor, você tem que ajustar melhor um pouquinho a tua equação de Euler-Lagrange. Feitos esses ajustes, você vai chegar, ao resolver a equação de Euler-Lagrange, nas equações de Maxwell. Uma delas, ou duas delas, saem daqui. Essa aqui é daqui saem duas da equação de Maxwell, certo? Que são exatamente essa equação, vamos mostrar, e essa equação daqui. E essa equação daqui. As outras duas equações de Maxwell, que é o divergente de B igual a zero e rotacional de E igual a menos derivada parcial de B em relação ao tempo, elas vão sair do dual, de você pegar, tomar uma quadriderivada daquele tensor dual. Aí você vai chegar na outra equação de Maxwell. Mas a gente vai mostrar isso na próxima aula, tá bom? Deixa eu finalizar aqui para a gente ter minimamente um pouquinho de discussão, pessoal.
Deixa eu voltar para cá. E vou interromper a gravação.